Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Amanhã é dia de Vasco, cara. Clássico aí no Maracanã contra o Fluminense. Vamos trazer aqui provável time do Vasco, surpresas no time titular, jogadores que estão de fora, também onde você vai poder assistir esse clássico. Vamos trazer informações importantíssimas sobre o transfer ban. O Vasco caiu lá da FIFA, o Vasco tenta resolver essa situação e tivemos grandes novidades. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Vai lá também no meu canal Showball, se inscreve lá. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 35 mil inscritos. Queria agradecer muito quem foi lá, se inscreveu no nosso segundo canal. Tamo junto. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Fluminense às 6h30 da noite, lá no Maracanã, e essa partida terá transmissão da Record TV, no R7, na internet aí, no site da Record, na Cazé TV e também no Premier Clubes. O Vasco tenta voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é com o mando do Fluminense e o Vasco precisa voltar a ganhar jogos fora de casa, né? Nesse Campeonato Brasileiro a gente ainda não ganhou nenhum jogo fora de casa e precisa voltar a pontuar bem se quiser se livrar da zona do rebaixamento, aquela zona perigosa ali na parte de baixo da tabela. E torcendo para que o Vasco vença o Fluminense com a lei do ex-treinador Fernando Diniz, né? Que ele faça um bom time para amanhã contra o Fluminense e que o Vasco consiga vencer esse clássico tão importante. Tivemos grandes novidades envolvendo aí a escalação do Vasco e também jogadores relacionados. Quem ficará de fora para essa partida, né? Coutinho, como todo mundo sabe, suspenso, foi expulso no jogo contra o Fortaleza, está fora desse jogo. E também não vamos ter o Jair, não será relacionado mais uma vez para essa partida para não completar os 7 jogos e evitar uma transferência para o futebol brasileiro. O Vasco segue com a programação de não relacionar ele no Campeonato Brasileiro e sim nas Copas, né? Tanto que na Copa do Brasil ele esteve no banco de reservas, só que não foi utilizado. Um jogador aí que está em vias de sair do Vasco em negociações com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense surge como o maior interessado nesse momento no jogador. Se falou mais remotamente no Galo e também no Internacional. Porém, o que estaria travando o negócio entre o Vasco e o Atlético Paranaense seria o alto salário do jogador. Ele ganha cerca de 900 mil mensais no Vasco. E mesmo o Vasco tendo que dividir esses salários com o Atlético Paranaense, seria muito para o clube que está na segunda divisão nesse momento. Com certeza aí a gente espera que o Vasco consiga resolver essa questão do Jair. É um jogador que muito possivelmente não ficará no Vasco. Até o Fernando Diniz confirmou que deseja contar com o jogador, mas com certeza a diretoria deve pensar diferente e querer negociá-lo, e por isso que não relaciona o atleta. E só completando esse assunto Jair, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o agente do atleta teria criticado a diretoria do Vasco e não relacionou ele novamente para esse clássico aí contra o Fluminense. Segundo as palavras ditas pelo agente do jogador, estão fazendo uma sacanagem com ele, deixando bem claro que o Pedrinho e o Felipe, que são os responsáveis pelo futebol do Vasco, não querem utilizar aí o Jair devido a praticamente quererem que ele saia do clube, né? Vamos aguardar ver como vai ficar essa situação do jogador. E o outro atleta que está fora também desse clássico, que não foi relacionado, é o Paê. O jogador ainda não está pronto da sua lesão, não está totalmente recuperado. E o Fernando Diniz entendeu que não é a hora de utilizá-lo ainda nesse clássico contra o Fluminense, ele também ficará de fora. Pô, mas quem vai jogar no lugar do Coutinho? Atualmente tem 3 opções ou até 2. A principal seria o Nuno Moreira jogando como um meia de criação e o Lloyd Augusto entrando como titular, que seria a grande surpresa depois daquele gesto que ele fez no jogo lá na Copa do Brasil. Mas a tendência é que o Tietê jogue um pouco mais avançado e o Matheus Cocão entre no time titular do Vasco, jogando como segundo volante ao lado do Hugo Moura, e o Tietê sendo aquele meio de mais criação no meio campo do Vasco, de mais mobilidade. Essa seria uma das hipóteses, juntamente com o Nuno Moreira, jogando ali como meia. A outra possibilidade talvez seria, quem sabe, um Benjamin Garré ou um Watson jogando ali, fazendo uma função de meia central. Eu acho pouco provável, mas eu acredito que são 2 realmente as possibilidades aí. Nuno Moreira jogando no meio e o Lloyd Augusto na ponta esquerda. Como o Vasco já atuou com esse esquema aqui mesmo em Brasília contra o Palmeiras, eu estava lá presente nesse jogo. No momento ficou até uma certa confusão nos torcedores, porque os dois ocupavam a mesma região do campo, né? Lado esquerdo ali, o Lloyd Augusto e o Nuno Moreira estavam pelo lado esquerdo ali do Vasco, mas já é uma formação que o Vasco já utilizou, mas não com o Diniz, e sim com o Felipe. Outra situação, como eu falei, o Tietê jogando mais avançado. Eu acredito que por ser um clássico, pode ser que essa seja a opção escolhida pelo Fernando Diniz. Mas ele é um técnico bem ofensivo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha
dessa provável escalação. Na minha opinião, amanhã o Vasco entra em campo com o Léo Jardim, PH, a zaga com o João Vitor e também o garoto Luiz Gustavo, lateral esquerda com o Piton, meio campo com o Hugo Moura, Matheus Cocão e Tietê, ou Nuno Moreira como meia. No ataque, Nuno Moreira jogando de ponta, ou Lloyd Augusto, Verrete e também o garoto Ryan. Deixe nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo amanhã. Na minha opinião, 1-0 Vasco, gol do Pirata. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco fez uma nova oferta para renovar o contrato do goleiro Léo Jardim. Segundo as informações atualizadas do jornalista André Hernan, o Vasco já fez essa oferta aos representantes do goleiro na tarde de hoje, nessa sexta-feira. As partes conversam para uma renovação de contrato. O clube, que vem tentando renovar desde o ano passado essa situação com o goleiro, havia recebido uma contraproposta do staff do jogador e as negociações seguem. O jogador está muito perto de cumprir uma meta de renovação automática com o Vasco, caso ele atue em 60% dos jogos do Vasco nesse ano de 2025. Tomara que o Vasco consiga resolver essa questão o mais rápido possível. Já está gerando certo desconforto no torcedor vascaíno essa não renovação com o Léo Jardim. Bom, e hoje tivemos uma notícia muito importante envolvendo o Transferban do Vasco. Segundo o Globoesporte.com, que entrou em contato aí com o presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alain Belaciano, e falou a respeito dessa situação que o Vasco se meteu, né? Que infelizmente a dívida com o Adson fez com que o Vasco entrasse no Transferban. Segundo as informações, o Alain demonstrou otimismo em relação à suspensão da medida nos próximos dias e explicou que o próprio regulamento da FIFA prevê a anulação do Transferban quando o clube está em recuperação judicial, como é o caso do Vasco. Abre aspas aí para o presidente da Assembleia Geral. Isso vai ser revertido. Antigamente, a FIFA notificava o clube para falar e depois avaliava a questão do Transferban. Hoje isso mudou. Primeiro, eles fazem o Transferban e depois eles comunicam o clube. Então, nós fomos pegos de surpresa por uma dívida do passado e agora vamos informar a nossa situação. A gente está em recuperação judicial, vai comprovar as ações judiciais que corroboram com isso e, com base nisso, o próprio regulamento da FIFA tem previsão expressa para essa suspensão também do Transferban. Ele acredita que em questões de dias o Vasco deverá ter inversão dessa decisão e o Vasco saindo totalmente, ficando livre desse Transferban e podendo contratar jogadores normalmente. Vale ressaltar que do dia 1º ao dia 10 de junho, a FIFA irá abrir uma janela de transferências para os clubes que estão no Mundial, lá no Super Mundial de Clubes da FIFA, e também aqueles que não estão, como é o caso do Vasco. O Vasco terá 10 dias aí para reforçar a equipe, mas se resolver essa questão até o fim desse mês, pode ser que no dia 1º de junho, até o dia 10, o Vasco esteja possibilitado de contratar novos reforços. A janela oficial se abre no final de junho para o início de julho. O Vasco poderá contratar realmente jogadores, terá 2 meses completos de janela aberta, aí, o mês de julho e o mês de agosto, para contratar jogadores. Se eu não me engano, também tem ainda um período de janela aqui no futebol brasileiro, lá no mês de setembro. O Vasco terá praticamente 2 meses e meio para contratar reforço e tentar melhorar essa equipe. Mas antes disso tudo, precisa se livrar desse Transferban. Deixe nos comentários qual a sua opinião quanto a esse assunto. Muito importante, o Vasco pregando cautela e mostrando certo otimismo que vai se livrar disso aí nos próximos dias. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.